12 horas em ponto. Conexão Alagoinhas. Meu nome é Selma Nunes e eu sou a âncora deste programa, Conexão Alagoinhas, que veio para descomplicar a nossa vida e o nosso cotidiano. O programa Conexão Alagoinhas chega com um compromisso claro de conectar informação de qualidade, jornalismo responsável e conhecimento jurídico para fortalecer a comunidade local. E dentro dessa missão nascem os quadros Conexão Justiça, um espaço dedicado a esclarecer, orientar a população sobre as questões jurídicas do momento que afetam a comunidade de Alagoinhas e região. Informação jurídica verdadeira, acessível e sem sensacionalismo. A lei existe para proteger você, mas de que adianta ter direitos se você não os conhece? Em nosso radar também teremos o empreendedorismo. O quadro Da Ideia ao Caixa busca mostrar o caminho do empreendedor que transforma a cidade. Alagoinhas está em movimento e você, empreendedor, é o motor dessa transformação. Será um espaço dedicado exclusivamente a quem sonha grande e quer transformar ideias em resultados concretos. Não é apenas um quadro de TV, é um guia prático e inspirador que acompanha você em cada etapa da jornada empreendedora. Desde aquele primeiro insight, aquela ideia que não sai da sua cabeça, até o momento em que você vê o resultado financeiro do seu trabalho chegando ao caixa. O programa Conexão Alagoinhas também quer apresentar Alagoinhas, a cidade das ideias, iniciativas e pessoas que fazem a diferença do presente e que ajudam a construir o futuro. Dentro deste movimento, o quadro Conexão Personalidades ganha protagonismo por colocar em evidência quem faz, quem permanece, lidera, inspira e transforma. O Conexão Personalidades é um espaço de conversa qualificada e objetiva, voltado a apresentar pessoas que são a cara da cidade e da região, conhecidas ou não. Esse quadro se sustenta em dois pilares: o que é importante e o que é fundamental. Importante é aquilo que merece atenção agora, porque impacta a cidade de forma visível, seja pelo alcance, pela relevância pública, pela capacidade de mobilização ou pelo efeito direto sobre a vida das pessoas. E fundamental é aquilo que sustenta o desenvolvimento da cidade ao longo prazo. Valores, decisões estruturantes, iniciativas consistentes, formação de pessoas, fortalecimento de instituições e práticas que criam bases sólidas para a cidade crescer com equilíbrio. Bem-vindos ao Conexão Alagoinhas. Nosso primeiro tema será voltado para ela, a mulher, a mãe, que foi impactada positivamente por uma mudança nas regras do salário maternidade, que amplia o recebimento do benefício concedido pelo INSS. Para falar sobre este tema, nós trouxemos ao nosso estúdio a doutora Amanda Santa Rosa, especialista em direito previdenciário. Bem-vinda, doutora Amanda. Vamos dar uma olhadinha aí nesse quadro e ver quais são as principais informações que a gente precisa esclarecer para o público sobre o salário maternidade. Vamos começar aqui com apenas uma contribuição de R$ 178,31. Bom dia, Selma. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, esse é um assunto que tem gerado muitas dúvidas para as futuras mamães, as gestantes. Essa única contribuição que a gente tem para o INSS é uma contribuição que precisa ser feita para que essa mulher obtenha a qualidade de segurado da Previdência. Para ela ter acesso ao benefício do salário maternidade, ela precisa de fato contribuir pelo menos uma única vez antes do fato gerador, que é o parto.
Mas ela precisa continuar contribuindo, né? Durante o período do recebimento do salário. Durante o recebimento do benefício não precisa de contribuição. Ela vai fazer essa contribuição até a data do parto, para ela poder adquirir qualidade de segurado, e aí ela vai receber durante 4 meses o benefício do salário maternidade. Ela não precisa dar continuidade durante o período do recebimento. Mas, pensando para frente, é interessante sim que essa mulher ela continue contribuindo para a Previdência. Isso nós vamos abordar daqui um pouquinho. Então, agora a senhora falou dos valores, né? Vamos ver uma outra questão nesse quadro. Você pode receber mais de R$6 mil do INSS. Esse chamariz todo é isso mesmo? É esse o valor? Observe, essa informação, ela faz um gancho para que as pessoas tenham uma curiosidade de saber como é que de fato vai receber esses R$6 mil. Mas não é bem assim que funciona. Precisa fazer a contribuição, pelo menos uma contribuição antes, e esse valor de R$6 mil ele é dividido em 4 parcelas. O benefício de salário maternidade ele é pago em 4 parcelas pela Previdência Social no valor de um salário mínimo, que hoje é o valor de R$ 1.621. E aí, somando esses valores, acaba chegando nesses R$6 mil. Perfeitamente. Perfeito? Somando esses valores, acaba somando os R$6 mil. Agora vamos ver essa outra informação aqui. Mesmo desempregada ou sem contribuições, como é que a gente pode entender essa informação? Vamos lá. Quando a mulher está desempregada, significa que ela tinha um emprego antes. Então, ela contribuía antes, já que ela era empregada. Então, se no período de 1 ano, de 12 meses, até a data do parto, ela trabalhou 1 mês, 2 meses, ou ela contribuiu como MEI, com o CNPJ como MEI, ou como segurada facultativa, ou como contribuinte individual, no período de 12 meses antes do parto, ela vai ter direito também à concessão desse benefício de salário maternidade. Então, quando a gente diz, mesmo desempregada, na data do parto, ela estando desempregada na data do parto, mas ela era empregada no período de 12 meses antes da data do parto, aí sim ela tem direito a receber o benefício. Não é para uma situação de uma mulher que nunca trabalhou, de uma mulher que nunca contribuiu para a Previdência, entendeu? Então, essa fala de mesmo desempregada ou sem contribuições vai ser na data do parto. Mas ela tem que ter vertido sim contribuições dentro do período de 12 meses até a data do nascimento do filho. Então, pessoal, a grande questão, por que nós trouxemos esse assunto aqui para discutir com vocês? Porque a grande questão é a seguinte, nós estamos numa época de uma comunicação que a gente pode chamar até de agressiva, né? Para quê? Para que o marketing, para que algumas pessoas tenham também mais seguidores, para que as pessoas consigam mais clientes. E aí nós temos informações que impactam a população de uma forma que ela não vem a informação completa. Então, o que a gente está trazendo esse assunto aqui para vocês, para que nós possamos ter cuidado com tudo aquilo que a gente lê e com tudo aquilo que a gente ouve, não é mesmo, doutora Amanda? Perfeitamente. No previdenciário, a senhora vê muita situação como essa, não é? Perfeitamente. Essa informação não é que ela está incorreta. Ela é uma informação que ela precisa de complemento, ela precisa de outras informações, ela precisa de esclarecimentos para que a população possa entender. Não é que ela está errada, mas ela precisa ser completada e esclarecida. Então, e a grande questão nesse momento, gente, é a gente pensar na nossa forma de se comunicar e da nossa forma de receber as comunicações. Às vezes a gente vê uma informação apelativa, né, que chama para uma situação de interesse da população e acaba ficando apenas nela, sem buscar profissionais especializados nas áreas para poder explicar e conhecer melhor este universo da informação. Isso é muito importante, porque não acontece apenas no previdenciário, acontece de uma forma geral. E como nós estamos numa época de mídia social, né, de redes sociais, e é uma época que não vai ser alterada, quer dizer, não vai mudar, daqui para frente só aumenta. E assim, a rede tem que ser um aliado
né, a nível da informação. Então, eu vejo que a senhora mesmo utiliza a sua rede, né? Sim. Aliás, diga para nós o seu Instagram aí pra gente começar a acompanhar a senhora. É @AmandaSantaRosaADV. Amanda Santa Rosa. Amanda Santa Rosa. A doutora Amanda é uma especialista nessas ações previdenciárias. E aí ela está sempre pronta para nos esclarecer pontos que sejam importantes para nós entendermos melhor o que todas essas informações que chegam para a gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que possa nos auxiliar a tomar uma decisão, que às vezes a gente muitas vezes toma uma decisão errada. Então eu gostaria de agradecer a sua presença ao nosso programa. Gostaria de dizer para a senhora que a questão previdenciária é uma questão que hoje, principalmente hoje, ela está norteando a vida da população brasileira, até porque nós estamos aumentando o nosso perfil demográfico, gente. O perfil demográfico do Brasil está mudando. Não é mesmo? No seu escritório, como é que a senhora tem trabalhado com essa informação do perfil dos previdenciaristas? Então, eu gostaria só de complementar uma informação com relação ao salário maternidade, que cabe também para as mamães que são rurais, para as mulheres que moram na zona rural, que efetivamente não contribuem com dinheiro para a Previdência, mas com a comprovação do seu exercício da atividade rural. Um mês antes da data do parto, ela também vai garantir direito ao benefício de salário maternidade. E é preciso que a gente amplie o nosso olhar de que esse benefício, de que essa alteração, ela vem com a função de proteger, com relação à proteção social a essa mãe, a essa criança que vai nascer. Então, eu sempre reforço a necessidade da gente contribuir para a Previdência. Nós, mulheres, muitas vezes não nos atentamos a essa necessidade de contribuir para a Previdência. Porque, pessoal, eu costumo dizer, ruim com o INSS, pior sem ele. Quando aperta, quando o cerco fecha, Selma, é o INSS que vai nos atender. É o INSS que vai estar ali, vai acolher. Eu sei que ele tem os percalços, todas as dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes para poder conseguir o benefício, mas é o INSS que vai suprir essa necessidade. Então eu chamo a atenção, lá no escritório, eu reforço muito para as mulheres a necessidade de contribuir para a Previdência, de olhar para frente, porque a gente precisa do INSS quando a gente nasce, que é o salário maternidade. Quando a gente está incapaz para trabalhar, muitas mães que trabalham ali fazendo bolo, muitas mulheres que trabalham ali fazendo bolo, fazendo salgado, que vivem da sua atividade manual. Quando acontece um estado de incapacidade, de doença, vai ser o INSS que vai suprir. Então, que a gente tenha esse olhar para frente, que a gente possa ser mais previdente e pensar, quando chegar lá na frente, se eu morrer, eu vou deixar uma pensão por morte para o meu filho que ficar. Então, muitas mães solos, eu sei que é difícil a realidade de muitas mulheres brasileiras, mas é importante que a gente planeje, que a gente estruture essa forma da gente proteger, porque eu acredito que a gente, nos protegendo, a gente está protegendo todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, lá no escritório, eu reforço muito isso, é uma tecla que eu bato muito, a necessidade da gente ter esse olhar e essa sensibilidade de contribuir para a Previdência. Inclusive, pessoal, foi bom a senhora fazer essa menção, porque assim, o SUS é uma referência internacional, mundial. Nós no Brasil, tem problemas? Sim, tem problemas, vai ter problemas, nós vamos ter que lidar com esses problemas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas ele é uma referência de saúde para o mundo. Então nós temos que entender que ao invés de discutir e apenas criticar o SUS, nós temos que encontrar formas de fortalecer o SUS. Porque nós temos que fortalecê-lo para que possa atender cada vez melhor e mais a população. Então, assim, vamos estar atentos, sim, às coisas que faltam, mas vamos também observar o que nós temos aí disponível para ser feito. Falta muita coisa ainda, gente. Todo mundo que já utilizou o sistema, e eu utilizei, você utilizou com certeza. Todos nós que utilizamos o sistema, nós sabemos que há falhas. Nós sabemos, como tudo na vida também. Mas não é acabando com o trabalho, acabando com o serviço, é que nós vamos fortalecer o SUS. Então, gente, pensem bem, porque a questão de saúde é prioritária.
Muito obrigada pela atenção de todos vocês e muito obrigada, doutora Amanda, por ter vindo. E a senhora vai voltar, com certeza, ela vai voltar. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou à disposição para voltar sempre que for necessário com o assunto que é INSS, Previdência Social, porque é informação espalhada, disseminada, mais pessoas a gente ajuda e um benefício concedido é uma família assistida, Selma. Excelentes informações, não é, pessoal? Amanda, muito obrigada pela sua participação no Conexão Alagoinhas. E agora nós vamos lá pro fundo, lá fora, para a nossa roda de conversa com 5 mulheres extraordinárias. Conexão Alagoinhas. Nosso programa começa hoje, no dia 16 de março, e nós estamos trazendo uma roda de conversa com mulheres que fazem a diferença no município de Alagoinhas, Bahia. Gente, essas mulheres, no seu cotidiano, elas têm contato com tantas outras mulheres, com tantas outras necessidades que estas mulheres têm no seu cotidiano. Nós temos aqui pessoas, mulheres da área de segurança, da área de capacidades, de pessoas com capacidades reduzidas, na área de educação, na área de cultura, na área de assistência social. Gente, nós estamos aqui com mulheres potentes. E a proposta hoje, gente, não é elas falarem exatamente das funções que elas exercem, cada uma no seu palco de atuação. Eu chamo palco, gente, porque, olha, a gente brilha quando essas mulheres estão atuando. Mas a proposta hoje é outra. Hoje a gente quer falar um pouco delas mesmas, do cotidiano delas enquanto mulheres que lutam, que saem de casa para buscar informações, dar informações, acolher e fazer essa cidade caminhar rumo à justiça social. Então, eu estou propondo para elas aqui uma roda de autoconhecimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre nós. Coisas que vocês não conhecem, coisas que vocês nem conversam com elas durante os atendimentos que vocês fazem aí no dia a dia, durante os trabalhos que vocês têm. Todas elas já se apresentaram. Então, nós temos aqui 2 carreiras de cartas. São cartas de autoconhecimento que vão trazer algumas informações de acordo com o que elas forem pegando. Eu costumo dizer que essas cartas, elas carregam a energia de quem trabalha com elas. A energia de quem puxa a primeira carta. Isso, gente, não é magia, isso não é religião, isso não é espiritualidades. Nós estamos falando de universo. E nós temos que acreditar no universo porque nós fazemos parte dele. E nós somos energia. Nós, seres humanos, somos pura energia. Então, nós vamos começar aqui com a Priscila, que vai abrir a primeira carta marrom. Vamos lá, vamos ver que assunto que ela vai botar na mesa. Vejo que a lua iluminava teu caminho e em algumas pedras tropeçou, mas o sol já brilha em tua estrada. Uma ótima jornada começou. Prosperidade, sorte e desejo, ou amor, das flechas de um cupido no seu íntimo. Saiba que é verdade e terá tudo o que tiver perdido. Eu achei fantástica. Deixa separada. Falou com você essa carta? Falou sim. Em que sentido? Falou sobre a minha vida, a minha jornada, a minha estrada, em alguns momentos da vida, né? Que nós temos desafios e em algum momento a gente se reconecta, né? E alcança, né? Os nossos objetivos e sonhos. Alguém mais aqui se conectou com essa carta? Quando na leitura dela ela fala de pedras que encontra no caminho e que tropeça.
E quem não encontra essas pedras no caminho hoje não tropeça, né? E mesmo que a gente caia, que muitas vezes nós caímos com essas pedras no caminho, nós criamos feridas, mas essas feridas são cicatrizadas e a gente continua a caminhada. Então agora tá na tua vez, Fran. Não precisa nem devolver o microfone. Aqui a regra, gente, a regra se faz na hora, viu? Ai. Vamos lá. Você gosta de viver intensamente e com emoção. Sabe se virar em qualquer situação e lidar com todos os problemas. É com certeza uma pessoa vencedora de tudo que faz. Reparte com os outros os sucessos e mais sucesso receberá. Você se conectou com essa carta? Sim, porque quem não gosta de viver, né? Independente do que você faz, eu vejo assim, quando você abriu pra gente esse momento aqui agora dessa roda de conversas e provocar com o que a gente está recebendo de lá, que a gente não sabe o que está nas cartas, mas viver, né? E eu poderia dizer que eu estou voltando a viver de um tempo para cá. Porque desde 2021, com a perda de minha mamãe, eu diria assim que eu me desconectei de muitas coisas. Eu queria, não era totalmente desistir do que eu gosto de fazer e viver, que é eventos, lidar com gente, estar sorrindo, brincando, mas eu tinha perdido um pouco da minha alegria, né? E eu diria assim que eu vim entender meu luto da minha perda de 2 anos para cá. E eu descobri o quanto eu gosto de viver, porque ela me incentivava muito a viver. Quem mais vibrava com a minha vida e com as coisas que eu fazia era ela. E quando eu estava muito estressada, ela dizia: filha, vá para a praia. Vá para a praia que o mar sempre lhe acalmou. E é verdade, né? O mar sempre me acalmou. Então eu vejo assim, nessa carta, quando fala assim que você gosta de viver intensamente e com verdade, que eu gosto de ver também o sucesso de outras pessoas, com certeza. Porque se há muitas vezes o que nós fazemos inspira outras pessoas que nunca têm coragem de nos falar, né? Que foi através de você que aquilo inspirou aquela pessoa e aquela pessoa, mas eu, graças a Deus, eu já tive retorno de pessoas chegarem para mim, mulheres principalmente, até no meu evento ano passado, veio uma mulher de Varzedo, eu acho que você lembra que você estava, para dizer o quanto eu tinha influenciado na vida dela, e hoje ela trabalha lá com mulheres e tudo. Isso é muito importante, porque o que nós mulheres precisamos dizer mais para as outras é que ela lhe inspire em alguma coisa, que é através dela. Eu tenho aqui na mesa uma pessoa que me ajudou muito, ela sabe disso, Iraci Gama, Santa Luzia. O quanto, quando eu entrei no governo, na época do ex-prefeito Joaquim Neto, e trabalhei no cerimonial, e trabalhei na Secretaria de Comunicação, e o quanto a professora Iraci Gama me ajudou, né, a crescer, a evoluir. Então, assim, hoje, esse momento para mim é muito importante, além de estar com as meninas, com Priscila, com Diana e com minha Marcinha também, com você, mas estar com a presença da Pro aqui para mim é uma honra esse momento. Então agora, Pro, é com você, mestra. Puxe lá. Você tem sentimentos intensos, é jovial e incansável, mas tende a ser uma pessoa afobada devido à sua grande energia. Pense antes de agir e canalize bem seu potencial. Que beleza! Como é que você se encontrou nessa carta, mestra? Me encontrei aqui perfeitamente. Principalmente aqui no... Você tende a ser uma pessoa afobada devido à sua grande energia. Eu quero fazer tudo de uma vez. E vou fazendo e dizendo, e aqui fulano, quem está comigo se vê, porque aí eu fiscalizo tudo. Eu não sei o que é que acontece comigo, que eu vejo o que está aqui, o que está atrás de mim, e o que está lá na frente. E quem está comigo sabe que aí eu vou e digo, e aí que não, eu estou vendo daqui que não está. Aí é uma agonia. Eu sou agoniada.
É uma verdade, uma pura verdade aqui. Pense antes de agir e canalize bem seu potencial. Maravilhoso isso aqui. Porque muitas vezes o meu coração me faz tomar atitudes que, se eu refletisse, não tomaria. Então, eu acho que eu sou mais dirigida pelo coração do que pelo cérebro. Pensar antes de agir realmente é uma coisa que cabe perfeitamente para mim. E apesar desse tempo todo, dessa idade, acho que não vou mudar. Eu acho que não dá mais tempo de mudar. Já tentei mudar, mas não consigo. Eu digo assim, olha, agora quando a pessoa me falar alguma coisa, eu vou parar, ouvir, fechar os olhos. Que nada, quando a pessoa está falando, eu já estou pensando o que é que eu vou fazer para dar aquela alternativa, para buscar aquela ajuda, de que forma é que eu posso. Às vezes já estou com o celular na mão, ligando para alguém. Então, esta carta é maravilhosa, viu? Caiu para mim como uma luva. Oh, coisa boa, tá vendo? É o universo e as energias. Só pelo início aqui, ó, Selma, você tem sentimentos intensos. Tudo em mim é intenso. E eu também acho que por isso é que é jovial e incansável. Imagina, eu sou jovial aos 83 anos. É fantástico Não isso. é fantástico ser jovial? Mas é verdade. Há pessoas que são assim e não são assim, né? Tudo te mostra assim. Vamos lá, Diana. Agora é a sua vez. Então, o fato de você se magoar com facilidade não é nem um pouco negativo. Significa que tem sentimentos intensos e se envolve de cabeça. Precisa apenas aprender a dizer não. Imponha sua vontade, continue dócil, mas com muita personalidade. Então, né? Eu fui presenteada 2 vezes, né? É bem por aí, né? Eu costumo dizer assim que de um tempo para cá eu aprendi a dizer não. Porque quando você diz muito sim, você começa a se flagelar, começa a se ferir. E se você se magoa é porque de fato você é muito sensível. E eu sei que essa cartinha aqui falou com todas nós, porque todas nós somos muito intensas. Até o momento isso tem se revelado aqui, né? E a gente precisa, de fato, né, se permitir, até como estávamos conversando há pouco, né, quando a gente se diminui para poder caber no espaço ou na vida de alguém, né, ainda que seja nossa parentela, relacionamentos amorosos, caber em determinados ciclos de amizade, ela é muito importante. Se pudesse, eu levaria todas para mim. Né, eu gosto muito desse tipo de atividade, porque fala sobre nós. E eu me identifiquei demais. E vou tirar minha fotinha para poder refletir, né? Exatamente. Porque olha, tem que ser boa. o nosso mantra. A gente tem que lembrar, porque às vezes a gente esquece. A gente se fere, a gente começa a entrar até numa linha de, em alguns pontos da vida, de procrastinar decisões e posicionamentos na vida, né? E aí eu quero te agradecer muito, Selma, por esse momento, que você bem sabe que eu não estava preparada nem um pouco. Ela veio né? aqui dizendo, gente, que não ia ficar aqui de jeito nenhum. Desse Aí jeito. a gente conseguiu convencê-lo e olha só. Mas que foi nós por estamos causa trazendo de pra vocês, foi por causa de Selma e por causa de Márcia. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? E assim, para mim é um presente. Eu recebi uma outra reflexão, viu, gente? E essa daqui complementa a outra, faz parte de mim. Faz parte. Vamos lá, Obrigada. agora é vez de Marcinha. Com fé e coragem, Marcinha. Será que você não está mudando o seu jeito só para ter a pessoa amada? Não faça isso nunca. Perderá seu encanto e, se assim for, não encantará ninguém. Seja sempre muito autêntico e isso é o que tem de melhor. Diana aqui pertinho de mim. Porque assim, Diana, a gente está no cotidiano, né? E com relação a essa questão da pessoa amada, talvez não se encaixe no meu perfil,
na verdade, porque eu realmente dou tanta prioridade a tantas outras coisas e talvez eu não dê tempo para mim, para a pessoa amada, né? Eu sou uma pessoa muito proativa. Quando eu vi a carta da Pro falando sobre a doação, né? Falando da impulsividade, eu sou essa pessoa, viu, Pro? Eu super me identifiquei. Mas não me vejo sendo essa mulher que se modifica para caber no espaço da pessoa amada. Eu costumo dizer que é o contrário, inclusive. Graças a Deus, viu, gente? Muito graças a Deus. Mas, assim, fala muito de mim aqui quando fala da minha autenticidade. Eu me considero muito autêntica e, às vezes, eu pago um preço por isso. Porque as pessoas não estão acostumadas à autenticidade, né? Às vezes, eu até me atropelo na impulsividade, pela autenticidade. Mas, como bem disse a Pro, não cabe, nesse momento da minha vida, eu não quero mais mudar, eu não quero modificar o meu jeito de ser, de ver a vida e de me posicionar nela. Estou muito satisfeita com o que eu trago da minha história até aqui e sigo, né, sendo autêntica, sigo sendo a minha melhor versão, até quando eu não estou na minha melhor versão, mas eu não vou buscar nunca me modificar para encaixar em padrões que não são meus. Não vou ferir a minha criação. Eu tenho um pai maravilhoso, eu tive uma mãe que é minha referência de altruísmo, de ser que se doa. E foi dessa forma que eu aprendi. Não é síndrome da Gabriela, mas eu me admiro. Talvez eu não agrade a todos, e nem quero, porque eu acho isso uma tolice, mas eu me agrado e sou muito feliz de ser da forma que eu sou. É isso, gente. Mulheres falando de si. Esta foi a primeira rodada com as cartas marrom. Mas nós temos a segunda e última rodada com as cartas rosa, que são os baralhos das emoções. Nós sabemos, gente, que toda autoconhecimento, que toda fase do autoconhecimento, ela nos coloca direto, frente a frente, com emoções que a gente muitas vezes despreza, muitas vezes não reconhece e muitas vezes passa por cima porque não quer parar para olhar para aquele momento. Conta de N motivos, não há certo e não há errado. O que há são momentos que a gente busca na vida para tentar tomar a decisão que nós consideramos a mais adequada naquele momento que nós estamos vivendo. Então, esses jogos que a gente faz, esse tempo que a gente para pensar um pouquinho na gente, falar, nossa, isso fala comigo, nossa, isso tem a ver comigo, é o tempo necessário que te proporciona um bem-estar pessoal por estar olhando para você, que é necessário. Então, vamos agora com Francisca puxar a carta rosa. Vamos lá. Procurar uma bem no lugar difícil, viu? Quais são os benefícios de cultivar um ambiente emocionalmente saudável em seus relacionamentos pessoais e profissionais? Eita! Olha, é o que a gente fala muito hoje em dia de relação interpessoal, né? Que a gente precisa ter um ambiente onde a gente se sinta bem em todas as esferas, seja no amor, seja na família, seja no trabalho, seja na amizade que a gente constrói. Porque hoje nós vivemos de uma forma, eu analiso assim, eu já brinquei, já falei até com algumas pessoas, eu acho que eu já comentei até com a Pro uma vez, que eu digo assim, gente, depois da pandemia parece que tudo mudou, as emoções mudaram, os sentimentos mudaram, o tempo está correndo muito mais rápido, a gente está vendo muitos mais fenômenos que está acontecendo com a natureza que não acontecia antes, e a escala emocional muito mais
né? As pessoas estão emocionalmente fragilizadas com tudo que está acontecendo ao seu redor, na sua vida, na família. Muito mais briga em trânsitos para a gente ver onde é que está o emocional das pessoas. Muito mais separações de relacionamento por você não estar sabendo nem escutar o outro em relação ao que está acontecendo, né? Então, o emocional da gente hoje, eu falo até por mim. Em algumas situações eu disse, meu Deus, onde é que está meu equilíbrio? Aí eu digo, não, eu tenho que buscar meu equilíbrio nas emoções mesmo, do que eu já vivi. E minhas emoções, torno a repetir, foram afetadas com a perda da minha mãe, porque era minha grande amiga, minha conselheira, minha confidente. Uma mulher que se foi aos 82 anos, mas era alguém que eu lidava com ela de uma forma que era incrível. Então eu digo assim, mas ela me ensinou. Um dos exemplos, gente, que eu vou dizer até do sentimento que eu tenho do que minha mãe me ensinou é que quando eu perdi o meu pai, eu estava junto com ela, né? Nós estávamos acompanhando, mas para você ver o equilíbrio dessa mulher. E meu pai passou mal, a gente levou e eu estava com ela dormindo no hospital. E aí eu disse, mãe, eu vou calçar uma meia nos pés de pai, porque eu acho que os pés dele estão frios. Quando eu levantei ela deitadinha, eu deixei ela deitadinha e eu dormia no colchonete do lado da cama de meu pai, no apartamento que a gente estava na clínica. E aí, quando eu fui calçar os pés do meu pai, achei muito gelado. Aí eu disse, mãe, os pés de pai tá gelado. Quando eu olhei, meu pai já estava passando mal, espumando e tal. E aí foi aquela coisa toda. E infelizmente veio a óbito. E nós enterramos meu pai, eu tive febre de 39,5 e ela cuidou de mim. E no outro dia de manhã, quando eu acordo às 5h30 da manhã, nós enterramos meu pai no sábado, 16 horas, e eu tô vendo ela se arrumando no quarto, dormi junto com ela. E eu, mãe, você vai para onde? Eu vou para missa. Mãe, você vai para missa? A gente enterrou o pai ontem. Ela fez, e se eu não for fazer o que eu fazia, que ele sabia que eu fazia todos os domingos, eu vou trazer ele de volta? E ela, quando ela me fez essa pergunta, eu fiquei, se não, ela fez então. Eu tenho que continuar a vida da mesma forma de quando seu pai estava vivo. E isso eu carrego dentro de mim até hoje. Eu digo, gente, como é que minha mãe conseguia ter aquele equilíbrio daquela forma há tempos atrás? Perdi meu pai com 69 anos, ele tinha. Então, assim, eu digo emoção hoje em dia, quando essa fala vem aqui, quais os benefícios de cultivar, de cultivar um ambiente emocionalmente saudável. Eu acho que começa pela nossa mente. Do que a gente tem que buscar aquele equilíbrio, porque o que a gente mais encontra no nosso dia a dia cotidiano de trabalho e de convivência também no dia a dia, a gente tropeça em alguém sem querer, a pessoa está mal-humorada naquele dia e dá 2 pipocos, 2 fulascas na frente da gente que a gente fica até sem entender e diz onde é que está seu emocional. Então, e o meu equilíbrio hoje, eu digo, ele tem que começar na mente. Aí eu consegui assimilar, fazer igual a prova, não ser afobada, mas assimilar o que acontece para que a minha saúde mental, dos meus relacionamentos, principalmente profissionais. Profissionais, a gente é atacada de tudo quanto é lado. Quem está no poder público sabe disso. Eu estou também no poder público, nós não somos, estamos, e a gente vai passar, vai vir outros, ou a gente pode continuar mais um tempo, mas o que mais tem é esse ataque emocional para a gente nessa relação da profissão e que a gente tem que buscar sempre esse equilíbrio. Primeiro pela mente, bem, foi o que eu fiz. Bem, eu não fiz nada para isso, mas está acontecendo, beleza. Então, para mim não dá mais ibope. E aí hoje eu estou assim, eu não estou dando mais ibope ao que estão falando, beleza, estão falando de mim, então é sinal de que eu estou viva, é sinal de que a minha existência está sendo vista aí por todo mundo. Então, hoje eu busco o equilíbrio emocional, tanto na profissão, pessoal e amizade, equilibrando a minha mente. Agora vamos, Priscila, para a carta rosa. Quais recursos ou apoio você busca quando está passando por um período emocionalmente desafiador? Bom, em primeiro momento eu busco a minha família, as pessoas que eu tenho certeza que me amam, que são próximas a mim, que me construíram, aquilo que eu sou, que deixaram um legado em mim. E eu também faço reflexão, nas existências de outras pessoas,
porque de repente você está passando, é aquela coisa de fazer uma tempestade em um copo d'água e tirar de uma forma mais positiva possível para a minha jornada, que aquilo dali não seja algo que venha me destruir, mas algo que venha me levantar, algo que me venha me fazer aprender. E como referência, eu trago sempre a minha mãe, o meu pai, enfim, porque são pessoas que acreditam em mim e essa força que eles trazem para mim, eu tento levar também para a minha jornada de trabalho, para as meninas, né, que eu acompanho na patrulha, que essa é a nossa missão maior. É isso. Vamos lá, Diana. Agora é a sua prova de fogo. Vamos lá. Na rosa. Antes de comentar a minha, eu quero falar um pouco da Difran, né? Porque a nossa saúde mental é tudo que nós temos. E quando a gente não recebe acolhimento, aí eu volto muito pela questão do fator do trabalho, é um nível de adoecimento muito alto, que pode nos levar ao colapso, né? E aí eu agradeço muito a Deus, aos propósitos dele, né? Porque quando ele me trouxe novamente para Lagoinhas, em julho de 2025, eu vim praticamente sozinha, era como se eu não conhecesse ninguém, mesmo conhecendo muita gente. E aí eu fui muito bem acolhida pela equipe que eu trabalho hoje. E aí eu encontrei Márcia, que é uma amiga que eu vou carregar para a vida. Que isso faz toda a diferença, né? Porque você já vem com um sentimento, você já vem com um coraçãozinho, tipo assim, é tudo novo. E aí? E quando eu trago um pouco dessa reflexão, é para a gente também refletir o que é que eu estou sendo para o meu colega de trabalho, que muitas vezes vem com suas dores de casa. Ou um outro colega, um outro superior, foi um pouco mais áspero e ele estava em um momento de fragilidade, recebeu aquela informação de uma forma equivocada e que está ali se flagelando o tempo inteiro. A gente precisa buscar dentro da gente e perceber também a forma como a gente trata quem está à nossa volta. Porque muitas vezes a gente que eu posso dizer, vitimizado, mas às vezes a gente também é o algoz do outro, né? E é aí que a gente tem que estar buscando o ponto de equilíbrio. E eu estou fazendo esse parêntese porque eu quero parabenizar Márcia pelo projeto que ela desenvolveu essa semana, junto aí com a secretária, né, Liane Carmo, que foi um acolhimento para os profissionais do SUAS, né, e direitos humanos das sedes, que foi nesse intuito, além de fazer uma interação, onde teve a participação, né, de nossa Selma e a doutora também que estava lá nos dando, como é o nome dela? Doutora Lucilene, do Sejusc, que trouxe algumas reflexões importantes, porque quando a gente está muito fragilizado, às vezes uma coisa do dia a dia, que é do fluxo da prática, se torna um assédio. E ela trouxe isso para a gente para desmistificar, né? Então foi um momento de acolhimento, de bem-estar, né? Tendo esse cuidado, promovendo a qualidade de vida, que não é só a condição de trabalho que a gente tem que ter. Isso quer dizer agora que foi oportunizado pelo Centro de Cultura, porque Márcia já estava desesperada, porque ela sempre sonhou que fosse naquele espaço. E aí Fran abriu as portas, assim, foi, né, um número alto de mulheres, né, mas os homens estavam lá presentes também. E aí a gente percebeu os outros dirigentes, gerentes, diretores, bora lá para o nosso equipamento para poder fazer isso. Porque é cuidar de fato de quem cuida, né? E por isso a gente precisa ter essa inteligência emocional que a gente está falando tanto da NR1 na iniciativa privada, e a gente vê uma iniciativa ainda pioneira novamente, que a Lagoinha sempre sai na frente, né? Dentro do setor público. E assim, devagarzinho, no processo socioeducativo, a gente vai trazendo as boas práticas, até mesmo para o enfrentamento contra os abusos, né, que Márcia tanto bate na tecla. Eu faço muita referência porque a gente conversa muito, pauta muito sobre isso, e nos assédios das diversas formas e também sexuais, né? Então não poderia não comentar a carta de Fran, mas a minha. Quais são as atividades que a ajuda a expressar suas emoções de maneira saudável e criativa?
Então, eu gosto dessas cartinhas, eu tenho as minhas também. Eu gosto de ler, ouvir música, mas principalmente eu pratico a escrita criativa. E aí é onde eu vou colocando as minhas emoções. Antigamente a gente falava muito nos diários, né? Nós tínhamos os diários. Hoje eu faço algumas escritas mais direcionadas e isso me ajuda a relaxar, às vezes sair do problema para ver de fora, para tomar algumas decisões. Isso me ajuda muito. Então eu gosto da escrita terapêutica, né, que a gente fala, a escrita criativa, e aí eu relaxo, me ajuda, me dá ideias e é fantástico. E não posso, mais uma vez, deixar de te parabenizar por esse momento, que é o tipo de coisa que eu gosto. Tá, é porque eu gosto. Eu sempre falo muito disso com Márcia. Com certeza, se ela tivesse me levado para um outro tipo de evento, eu ia estar brigando com ela. Mas isso aqui é minha praia. Obrigada. Agora vamos lá, mestra. É a sua vez de tirar a sua carta. Ela vai longe, hein? Ela vai lá longe. Essa daqui de baixo. Olha só. Vamos lá. Não dá para ler. Quais são as práticas que você utiliza para cultivar a autorreflexão e o autoconhecimento emocional? Muito interessante isso. E muitas vezes realmente eu tenho que fazer. Até porque eu tenho um dia muito cheio. De 4, 5 reuniões. Parece uma doidice, né? Mas Total. Às vezes eu saio de um velório para ir a um aniversário no mesmo dia. Então, são muitas emoções diferentes e a gente precisa buscar um autocontrole. Então, eu uso mais ou menos o que Diana falou aqui, escrevo. Eu escrevo muito. Agradeço muito a Deus porque eu não sei mexer com a internet. Sou uma analfabeta digital. Mas aprendi a digitar no celular. E eu escrevo aqui no celular. Eu tanto escrevo crônicas, como escrevo narrativas, como faço questionamentos a mim mesmo e respondo aqui no celular. Muitas vezes, de manhã, tem um rapaz que digita para mim, ele diz: a senhora não dormiu não, foi? Escreveu a noite toda, porque eu mando para ele imprimir. Porque além de ter escrito, eu gosto de ler. Até porque aqui tem um bendito corretor, que eu já fiz até umas tentativas de assassinato, não é? Eu digo, aí eu ainda mato esse corretor. Aí me disseram, não mate não, que você vai presa. Mas é um corretor horroroso. Aí, além disso, dessa necessidade de fazer a reflexão para corrigir o que eu mesma escrevi, para que não saia do conteúdo que eu estou querendo externar, além disso, às vezes eu rearrumo aquele material porque eu divulgo. Aí mando para pessoas que gostam dos meus textos, mando quando eu falo, por exemplo, de algum fato que é histórico. Eu sou uma pesquisadora da história da cidade, então tem determinado fato que eu relaciono a data. Por exemplo, 13 de fevereiro de 1863, aconteceu a primeira viagem de trem de Salvador para Alagoinhas. E eu sempre escrevo fazendo reclamações, não é? Porque essa situação da ferrovia, não temos mais trem, que seria bom e tal, e tal, e tal, tal. Então, este menino disse assim, no dia 12, ele disse, amanhã tem. Um bocado de gente não entendeu, mas eu entendi que ele estava dando uma indireta. Amanhã tem, porque no dia 12, amanhã do dia 12 era 13, e todo ano eu escrevo.
para fazer minhas críticas. Tá? Então, essa questão de autorrefletir e buscar esse autoconhecimento emocional, em mim é muito forte. Eu sou uma crítica de mim mesma. Por que eu sou assim tão diferente? Quantas pessoas que às vezes me fazem uma proposta de mudar ou me fazem um questionamento, e eu fico me perguntando, por isso que eu falei que eu escrevo também sobre esses questionamentos, me perguntando por que eu sou assim. Mas, mesmo que isso cause estranheza a mim mesmo e às outras pessoas, mas eu gosto disso. Eu gosto, Selma, de ser assim. Então, eu procuro fazer a minha prática mais comum para autorrefletir sobre mim e sobre o meu conhecimento emocional. A minha prática mais comum é essa. De noite, de madrugada, ao invés de dormir, aqueles fatos vêm à tona, ou eu vou buscar, ou quando eu menos espero, chega tudo de uma vez, e eu escrevo, e escrevendo eu vou colocando não apenas o que eu penso sobre aquilo, o que eu reflito sobre o que já aconteceu e coloco as minhas críticas, pontuando a favor ou contra, ou às vezes eu faço algumas intervenções sobre a própria sociedade ou o que poderia ter acontecido se fosse em outro local. Então, uma pessoa me provocou dizendo que a estação já devia estar no chão, que aquela maluca que fica ali tomando conta daquele, é um prédio de 140, agora 146 anos faz, no dia 18 de novembro. Que ele foi inaugurado, a estação foi inaugurada em 18 de novembro de 1880. Então, tem pessoas que fazem esse tipo de comentário, não é? E aí, eu disse para um que chegou lá, mas ele nem chegou aí não foi tão agressivo. Mas eu achei que valeria, talvez até para desabafar um pouco. Eu disse, olha, eu acho interessante que as pessoas condenam o patrimônio de Alagoinhas, acha que tudo deve ir para o chão, tem gente que faz a maior crítica porque eu fico aqui dentro procurando manter, preservar e restaurar esse prédio. Mas, porque tem dinheiro, compra uma passagem de avião e vai para a Europa e passeia na Europa. E, no entanto, a Europa vive do passado. A Europa, o que tem para oferecer é do ontem. A Europa vive disso e cultiva isso. Então, se você chegar no Museu do Louvre, você vai ver um ontem como se fosse de hoje, porque tudo é conservado, preservado e mantido. E porque lá é importante, é histórico e é cultural, e aqui tem que ir para o chão. Por que essa mentalidade? Então, essa mesma pessoa que aqui acha que não tem cabimento, não tem sentido, mas vai para lá, se vangloria de ter ido para a Europa visitar, homenagear, reverenciar, para ver o que ele quer derrubar aqui. Aí eu completando disse para ele, essa estação aqui foi construída pelos ingleses. E quando a ferrovia começava no mundo, porque ela começa no século XIX, e o primeiro trem corre no mundo em 1835, e o primeiro trem corre na Bahia em 1863. Então, naquele tempo, nós éramos vila, mas já estávamos no topo do mundo. E isso já deveria ser motivo para a gente ter prazer, para a gente ter orgulho e para a gente querer preservar. Então, essas reflexões que eu faço sobre as minhas próprias loucuras me levam ao seguinte resultado. Muitas dessas loucuras são fundamentais para mim. E se não fosse essas loucuras que eu procuro conservar, cultivar e praticar, o meu emocional não aguentaria. Porque eu já teria explodido. Então, em mim, a emoção está em primeiro lugar. Em primeiro lugar.
Gente, olha, é um relato é tão importante, né? Eu até me emociono, viu, gente? Eu sou assim. Eu me emociono porque, assim, a vida é assim. A gente tem que permitir que o ontem faça parte do nosso presente. Porque se não fosse o ontem, nenhum de nós estaríamos aqui. Derrubar sempre foi muito mais fácil do que erguer. E quando se consegue erguer, a gente não pode derrubar. Então, eu digo para vocês o seguinte: essa roda de conversa entre mulheres potentes, mulheres que estão erguendo destinos, erguendo pessoas, erguendo ideias, né? Basicamente ideias. Porque as mulheres, desde o início do mundo, elas disseminam ideias e lutam por elas. Mesmo quando somos açoitadas, mesmo quando somos assassinadas, sempre vem a posterior que vai segurar a mesma luta. Então, é importante que nós tenhamos em mente que nós, mulheres, temos as nossas fragilidades, mas a nossa força é muito maior do que essa fragilidade. Então, eu vou pedir para cada uma de vocês encerrar essa roda de conversa com uma... Nossa, eu chorando aqui já, olha. Então, Márcia, atenção. Eu me emocionei tanto com a Iraci que eu esqueci que Márcia vai tirar a carta rosa. Vai lá, Márcia. Mas, minha amiga, eu entendo, eu super entendo, porque Pro Iraci é um fenômeno, né? Pro Iraci, ela sabe, eu sempre que posso, estou dizendo a ela, externando todo o meu carinho, meu respeito, admiração. E gostaria que a senhora me ensinasse essa loucura. Como é que se torna louca assim? Né? Como é que se faz louca dessa forma? Eu quero aprender. Antes de tirar minha cartinha, eu não posso deixar de retribuir o carinho, né, de todas essas meninas que estão aqui presentes, que me inspiram sinceramente. Vocês, Selma, Pro Iraci, Diana, que está no convívio, né? A gente diariamente se encontra e às vezes final de semana, como hoje, não basta segunda a sexta. E a gente... Pri, que é minha amiga querida, uma grata surpresa presente, né, de estar nessa pasta e no meu dia a dia também com ela. Fran, você é uma mulher linda, especial, né, você sabe a admiração também que eu tenho por você. E de tudo aqui que a gente ouve, que está sendo falado, me traz uma reflexão sobre respeito. Né? Que se a gente aprender a respeitar uma a outra, uns aos outros, talvez a gente traga uma sociedade um pouco mais justa, né? Um pouco mais digna, porque a gente basta se respeitar, a gente basta ser educado, e se a gente puder trazer como cortesia, né, a humanidade um com o outro, olhar empaticamente um para o outro, talvez essas questões de rivalidade, de adoecimento, né, de assédios, de se achar superior ao outro, diminuísse e a gente não estivesse vivendo esse momento tão adoecedor. Quando Diana mencionou a rede que cuida, a rede que se cuida, que foi proposto pela secretária junto com todo o equipamento da SES, a gente pensou mesmo em trazer e aproximar as pessoas umas das outras com mais respeito, com mais empatia, porque a gente está na ponta, a gente está cuidando de pessoas, como não cuidar um dos outros, né? Deixar de ver o colega, a pessoa que está do lado como um rival, que não somos e nem precisamos ser. Talvez quando a gente se fortalece enquanto colegas, enquanto familiares,
amigos, a nossa produtividade humana, ela alcança muito mais pessoas. E hoje, minha neta, antes de vir para cá, eu estava na rádio, na 93, gravando um programa, e minha neta mandou uma mensagem para o Até e falou, né, que lindo. E é o que me motiva. Ela mandou uma mensagem, na verdade ela falou com a mãe, minha mãe, você sente orgulho da sua mãe? Porque eu sinto muito orgulho da minha avó. E isso me faz buscar cada vez mais me aperfeiçoar enquanto ser humano, que é a única coisa que eu quero ser. Um ser humano melhor, para deixar porque somos referência, né? Eu quero deixar essa referência para minha neta, para minha filha, graças a Deus, né? Tá muito bem encaminhada, e ela costuma dizer, minha mãe, todo lugar que eu chego, alguém que teve contato com você, fala, Márcia, isso, aquilo, de forma positiva. Como eu disse anteriormente, eu não quero ser unânime, mas eu quero deixar um legado para os meus de uma pessoa que veio para a Terra não para ser incômodo, mas para fazer parte da vida do outro positivamente. Agora eu vou pegar minha cartinha. Vamos lá. Como você se sente com relação a mostrar vulnerabilidade emocional para as pessoas ao seu redor? Nossa! Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar os meus pontos frágeis, as minhas dores, as minhas fragilidades mesmo. Às vezes as meninas reclamam comigo, Márcia, você não precisa falar isso, você não precisa expor isso. Mas eu falo assim, cara, para mim é necessário, de certa forma eu desabafo. Se nada acontecer para melhorar, né, eu não fiquei com aquilo guardado no coração. Eu busco os meus amigos, eu busco, como o Pri falou, né, nossa família, que é a nossa maior referência, e são os maiores torcedores. Eu venho de uma família que é muito, mas é muito unida, graças a Deus. Quem convive comigo sabe, quem partilha comigo da minha vida sabe. Meu pai me ligou ontem e estava no Viva Voz e ele disse, esqueceu que tem pai? Porque a gente precisa se falar todos os dias. A gente precisa se falar todos os dias. E ele já me disse, quando eu não falo com você, meu dia não está bom. Então, é essa pessoa que eu sou, e eu não tenho vergonha de me expor, de colocar as minhas fragilidades, de colocar os meus defeitos, porque eu acho que quando a gente expõe, e principalmente com aqueles que, né, estão do nosso lado e que gostam da gente, eles sinalizam. Eles nos mostram até locais diferentes que a gente não conseguiu perceber. Eles nos mostram perspectivas diferentes, olhares diferentes, que talvez ali naquela imersão do problema, da fragilidade, a gente não percebe. Mas aí eu mostro, eu falo, não estou legal aqui. Meu celular, eu sou melhor no celular do que no computador. Né? Então, assim, eu vou me mostrando, me desnudando, sem medo de errar, porque eu acho que faz parte da evolução humana errar. Não tenho problema em me desculpar. Vou mesmo adiante aí, buscando dar o meu melhor, ser o meu melhor, mas errando. E que bom que eu estou aqui nesse local com essas pessoas, com essas mulheres inspiradoras, admiráveis, potentes, cada uma trazendo sua história de vida, né, e que só faz contribuir. Eu pego aqui de cada fala um pouquinho, me identifico, aprendo. Selma, eu quero te agradecer, né, por esse convite, por esse olhar carinhoso, e dizer que eu vou estar sempre à disposição, viu? Me chame mais vezes. Amei, que sábado gostoso. Que bom. Vamos lá, Fran. Qual o recado, o último recado que você dá aqui para nós fecharmos a nossa roda? Gente, ao vivo e a cores, gravado ou não, eu acho que essa abelha, eu tô de mel hoje, porque é uma abelha, olha pra aqui, ó. Isso acontece. E ela entrou agora na minha boca, quem aguenta? Mas, não fugindo do que você acabou de falar,
me vem à memória algo que está na Bíblia, mas que é para o nosso dia a dia de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento aqui agora, onde nós falamos de emoção, onde nós falamos de lembranças e onde nós falamos de memória, como a Pró falou. E tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ó, que você deve trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança, né? Tudo aquilo que te faz acreditar que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. Que daqui a meia hora pode ser melhor do que esse momento que a gente está passando aqui. Então, assim, desse momento que para mim também, quero lhe agradecer, Selma, super fantástico. Eu vejo, assim, cada fala aqui e está aqui quem hoje deveria estar aqui realmente nessa abertura desse programa. E eu me sinto feliz e honrada em ter sido convidada por você para estar aqui. Que a gente fique com essa memória boa dessa fala de mulheres diferentes, mas porém mulheres com o mesmo ideal e acreditando que cada vez mais o nosso papel, não é, como a Pró falou, não é o quê, Marcinha? Nós não somos o quê, Pró? Não, mulher está em segundo plano. Mulheres não estão em segundo plano, nós estamos do primeiro plano para cima. E eu finalizo com isso, viu? Com a fala que eu já roubei de Massinha, seu Pró. Nós somos mulheres, nós temos que trazer sempre à memória aquilo que nos dá esperança e acreditar cada vez mais que nós somos do primeiro plano para cima. Vamos lá, Pri. Então, eu vou tentar descrever esse momento tão oportuno, maravilhoso, incrível, em forma de arte, que eu também sou uma apaixonada pela arte. Vim das letras e sou apaixonada pela arte. Como fala de conexão com nós mesmos, de alguma forma conexão com a nossa missão, né, dentro da instituição. É breve, mas eu espero que vocês sintam. Encontro comigo mesma. Me entrego a mim mesma em uma jornada única com as minhas descobertas. Me vejo, me sinto, me revelo perante os reflexos da minha essência, que se misturam à porção de malícia e inocência, pois o meu eu um dia me fez menina, também mulher. Hoje não mais menina nem mulher, mas uma porção delas que moram dentro de mim. E assim a minha alma flui em evolução e revolução, estabilizando e estabilizando o meu ser, ou mesmo modificando a escrita da linha da minha vida, onde não me torno mais uma mera ouvinte, mas autora da minha própria história. Priscila Ribeiro. Então, que sejamos sempre autoras da nossa própria história. Então, né? Que coisa linda, né? Então, não é terapia, mas está sendo terapêutico. Né? É o ganho, né, do dia de hoje. Quero agradecer, Selma, pelo seu projeto. Quero te parabenizar, né? Porque é um trabalho lindo que vai estar alcançando muitas vidas. Vai estar ajudando as pessoas a se reconectarem consigo mesmo. Porque muitas vezes, né, entramos no modo automático e começamos a sobreviver e esquecemos que o primordial é viver, né? Honrando as nossas meninas, as nossas crianças interior, porque ela nos fez estar aqui, né, nos fortalecendo, nos trazendo ensinamento. E quero agradecer por cada um de vocês, porque é um momento muito rico e eu gosto muito de história. Então, eu sempre, quando encontro com alguém de história, eu fico ali babando, porque eu gosto de aprender. E certamente você é uma das suas, como é que fala, telespectadoras mais assíduas, né? E é isso, gente, agradecer e que, assim, longa vida a TV Âncora. Obrigada. Gratidão. Vamos lá, minha querida. Eu também quero agradecer, não poderia ser diferente, não é? Eu até disse, ô Selma, eu estou aqui fazendo uma faxina nos meus guardados, material que estava aí, eu estou precisando de retomar. Não, mas agora não tem faxina, venha, estou esperando, você está atrasada. E então estou aqui com muita satisfação. A companhia dessas mulheres especiais. Eu costumo dizer que todas nós somos importantes. Todas as pessoas são importantes. Cada uma no papel que tenha para realizar, na função que tenha que desempenhar, no local onde esteja, mas
sempre a positividade é que é o mais importante. Então, todas nós somos importantes e não devemos estar procurando fazer comparação para saber se eu sou mais ou se o outro é mais. Todos nós temos o nosso papel na medida certa e eu acredito, por um princípio religioso, de que o acaso não existe. Estamos aqui porque temos uma missão, precisamos dar conta dessa responsabilidade e muitas vezes, às vezes eu sinto que eu me ultrapasso, porque não deveria ou não tinha condição física ou sempre física, porque do ponto de vista moral e espiritual eu sempre acho que posso ir, mas do ponto de vista físico às vezes já não estou mais com aquela condição de subir, de correr, que a gente tem que perceber que o corpo se ressente de determinadas condições, mas jamais me furto a um chamado, jamais me furto a uma participação, a uma contribuição, porque eu sempre penso assim, isso aqui estava no meu direito de fazer, estava no meu papel de fazer. Então a gente faz como obrigação, não por achar que é a obrigação porque ou foi pago, ou porque a obrigação de fazer é para a gente se sentir bem na vida. Ter um papel, ter um espaço para ocupar, ter uma palavra para dizer, mas fazer tudo isso com a consciência de que eu preciso contribuir. Esse mundo que está aí precisa de mim. Nos dias de hoje, a palavra que eu mais quero dizer é: você é um ser importante para amar. Vamos amar. O mundo está precisando demais de amor. Eu fui criada com vó, Selma. Eu, um irmão e uma irmã mais velha. E aí as pessoas dizem assim, porque esse menino vai ficar, eu digo, esse menino não vai ficar nada. A minha avó nos deu tanto carinho, todos nos deram. Eu costumo dizer que a minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano de idade, nem a conheci. Meu irmão tinha 2 e a minha irmã tinha 5. Aí eu, quando já escrevi isso muito e sempre falo do seguinte, ficamos sem mãe biológica. Mas as tias eram mãe, a avó era mãe, era tanta mãe que nós não sentimos falta de mãe. Porque mãe, em essência, é dedicação, é sentimento, é amorosidade, é saber tratar bem, é saber cuidar. E isso está em todas as mulheres. Aqui os homens que me desculpem um pouco, mas este sentimento, essa força, esse potencial está nas mulheres. As mulheres têm essa competência que Deus deu de parir, de carregar 9 meses no ventre, coisa que o homem não consegue, uma dor no dedo mindinho, não aguentaria parir. Então, a verdade é que as mulheres são esses seres especiais em essência, precisam ser também seres especiais na prática do dia a dia. E é pelo amor que a gente faz isto, demonstra isso e constata que está aqui no mundo para prestar serviço, para ser útil, para estar na união, para chegar perto de quem está sofrendo, para ter uma palavra para quem precisa. A música que diz, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, está certíssimo que muitas vezes é de um ombro amigo que alguém precisa. Não é de remédio, não é nem mesmo de um chá, é de um aconchego, é de um abraço, é de um carinho, é de um olhar fraterno. Então, vivamos assim, amando, porque assim nós somos realmente mulheres. Mulher na expressão mais específica da palavra. E com esse depoimento da mestra Iraci, eu encerro o nosso programa Conexão Alagoinhas, agradecendo a audiência. Ficamos por aqui, agradecemos a audiência e até o próximo programa.